boa tarde a todos. Em primeiro lugar, estou aqui por empréstimo, se calhar não devia ser eu estar aqui, mas também eu reconheço naturalmente que os protagonistas, às vezes, são de quem menos tem, de facto, que estar nestas posições de visibilidade. Se calhar, sendo o advogado dos mais velhos do distrito de Beja, pediram-me naturalmente, e eu aqui estou. Em primeiro lugar, num gesto de solidariedade que vai sendo cada vez mais raro, mas ao mesmo tempo é dessas circunstâncias, deste tipo de intervenções e de iniciativas que naturalmente se cuida também do outro. A ideia fundamental disto, este tipo de ideia, surgiu num sentido mais amplo, através da Bugavilha, como uma instituição, um centro de acolhimento temporário, e em primeiro lugar eu quero agradecer a presença de todos. Segundo, em especial, e para não estar a melindrar seja quem for, naturalmente também estender a todos que contribuíram, e há, de facto, pelo menos um conjunto de entidades às quais eu tenho que naturalmente referenciar, porque a pior coisa que isto pode ter é não haver gratidão. E eu entendo que, neste caso concreto, a gratidão é uma palavra que se impõe neste momento. E, portanto, para este gesto fraterno e solidário, que todos emprestamos numa causa que é naturalmente solidária, altruística, sem interesse pessoal, mas é em função dos outros, sobretudo da criança. Naturalmente, os desvalidos que têm pouca voz, não têm voz, nomeadamente até no seio político, e a comunidade jurídica, esta que está aqui presente, tem um pequeno testemunho. É naturalmente um pequeno contributo, e é nesse sentido que eu queria agradecer. O Homem Sonha, como diz o poeta, a obra nasce. Esta é uma obra pequenina, naturalmente, mas nós temos também a consciência de que isso é em si mesmo. É melhor, de facto, olhar, ver e prescrutar aquilo que são, nomeadamente, as que não têm voz, crianças desvalidas, como eu disse há pouco, e este centro de acolhimento tem que ir, este gesto solidário, encontrará aqui neste espaço, no fundo, o objetivo é que tenhamos, naquilo que é a hora de trabalho que está, digamos que, referenciada, por dois ilustres juristas, e, portanto, que eu terei de dizer a doutora Ana Bacelar, que esteve aqui de Beja, teve o percurso que, se sabe, também tem para não falhar das comarcas onde esteve, Escalzende, Vinhoso, Paulo Velho, Bragança, e juiz de círculo de Porto Alegre, e também o juiz de círculo em Beja, sendo juiz de direito auxiliar na relação dela. Do Santos Cabral, curiosamente, foi também delegado pela Procuradoria da República de 74 e 79, marcas Canacova, Mangual, Ágata, Lisboa, e juiz de direito de Alveiaze, Tomar, Orém, Cantanhede, juiz tribunal de menores de Coimbra, também do Círculo de Coimbra, e desembargador do Tribunal de Relação de Coimbra, e decisor do cargo de Diretor Nacional da Polícia Judiciária, e atualmente juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, que terá um tema que também está exposto, a relevância da prova judiciária. Eu disse sinteticamente que é muito importante e passaria naturalmente, porque o objetivo era este, é proporcionar a estas crianças 4 dias, no fundo, mais a colónia de férias, e é esse contributo que nós podemos dar aqui, de forma, como disse, desestada, sendo certo que prolongar-lhe a vida e, naturalmente, se calhar, povoar-lhe também os sonhos, podendo encontrar outras paragens, outro tipo de interesse, e, naturalmente, aquilo que é o importante para a criança aqui para o jovem. Deixo a doutora Ana Bacelar, primeira intervenção. O processo penal estabelece um conjunto de regras que operam o resto visam a aplicação do direito penal. E já alguém o definiu como a arte das provas. E se olharmos para um processo de crime, para a sua evolução, não teremos dúvidas de que é uma atividade particularmente dirigida à descoberta, à recolha e à avaliação das provas. E as provas têm por função a demonstração da realidade dos fatos. Neste conjunto de procedimentos, parece-me que sobressai a fase do julgamento, que é um momento obrigatório de comprovação judicial de uma acusação
em que devem confluir todas as provas, em que devem ser avaliadas todas as provas e em que devem ser apresentados todos os argumentos, com o propósito de recriar um acontecimento e de se decidir justamente pela causa. Só assim se fará justiça. Na essência da jurisdição está, naturalmente, o poder de apreciar a prova, o poder de avaliar e decidir os factos que a prova evidencia. Eu, há dias, a propósito de leituras que andava a fazer, também preocupada com este momento, encontrei uma imagem expressiva que é fornecida pela Sra. Doutora Marta João Dias, em trabalho académico divulgado na última edição da Julgar. Esse trabalho está intitulado Fundamentação do Juízo Probatório, breves considerações. E a Sra. Doutora Marta João Dias dizia o seguinte, eu vou citar de memória, embora eu tenha aqui escrito, mas ela dizia o seguinte: uma sentença com muitas páginas, com elaborados argumentos jurídicos, citando versados autores, para uma realidade inexistente, é equiparável a uma intervenção cirúrgica feita com recurso às mais modernas técnicas de medicina, a um doente que não está doente, a alguém que não está doente. E tudo isto para assinalar a importância que a avaliação da matéria de facto tem na decisão das causas. Todos nós temos noção disso e todos nós estaremos de acordo relativamente a isso. Este tema, a prova em processo penal, é demasiado amplo. No fundo, sendo o processo penal na arte das provas, a prova está marcada a todos os momentos. E, portanto, pareceu-me adequado a seleção de um tema e escolho das conversações ou comunicações telefónicas, escutas telefónicas, que já foi considerado como o sismógrafo da história do direito processual penal. E é um tema muito polémico e é um tema muito atual. Eu ainda há dias, se dúvidas todas que tivesse quanto à escolha deste tema, entrou por casa adentro do primeiro-ministro britânico, pela televisão naturalmente, indignadíssimo com as escutas telefónicas realizadas no seu país e que estão a ter consequências assinaláveis. Aquilo que eu vou dizer, pouco é da minha cabeça, tenho que confessar, porque tem a ver com leituras que tenho feito e com a preocupação que este tema me sugere. E parece-me que, portanto, eu não quero tratar das escutas em processo penal de uma forma, estamos aqui a ver o artigo 187 ou 188 do Código de Processo Penal. Não é tempo para isso, estamos no final do ano de trabalho e, portanto, não é tempo para isso seguramente. Gostaria de assinalar dois aspectos que me parece terem interesse. O professor Manuel da Costa Andrade, há cerca de 20 anos atrás, para tratar de questões jurídicas que entendia estarem assinaladas às escutas telefónicas, assinalava a presença cada vez mais significativa na experiência jurídica de então das escutas telefónicas. E apontou alguns números que se conheciam das escutas numa década, entre 79 e 89. Até 81 não se conhecia nenhuma escuta telefónica realizada no nosso país. Em 1982 organizaram-se duas escutas telefónicas e este número foi crescendo gradualmente até atingir das 365 escutas telefónicas em 1989. E nesta década realizaram-se 1.506 escutas telefónicas. E a argumentação jurídica mais importante, no sentido de que estamos a falar de proibição de prova quando ocorre uma escuta telefónica legal, tem a ver com a alteração ao número 3 do artigo 126 e ao número 2 do artigo 310. Parece, isto a nível do doutrina, que são aspectos particularmente importantes para percebermos qual foi a opção. E, portanto, no artigo 190 consagra-se uma nulidade atípica, designada por proibição de prova, a qual impede toda e qualquer utilização do material probatório sem motivo, mesmo se requerido pelo motivo, cujo regime não é totalmente sobreponível às nulidades encenadas, mas que dele muito se aproxima. E, portanto, serão características das proibições de prova a não taxatividade, o conhecimento ocioso, o caráter insanável do ofício, a não utilizabilidade da prova, a eficácia erga omnes e o efeito à distância expansivo. Só mais uma nota e fico por aqui.
No artigo 190 do Código de Processo Penal, o legislador não fez distinção entre aquilo que era o desrespeito de regras contidas no artigo 187 e de regras contidas no artigo 188. Trata ambas do mesmo maneira. Onde o legislador não distinguiu, não pode nem deve o intérprete fazê-lo. Por outro lado, se alguma dúvida tivéssemos quanto a isto, a instabilidade jurisprudencial nesta matéria conduziu, durante anos, a interpretações até superadas por tribunais superiores, que num determinado momento foram postas em crise pela jurisprudência constitucional. As consequências daqui decorrentes são evidentes e nefastas. Para os cidadãos que se veem confrontados com estas interpretações que depois deixaram de ser assim, para a regular tramitação dos processos e para a imagem da justiça. E, portanto, afigura-se-me aconselhável que orientemos a nossa ação segundo critérios importados de interpretação, ou seja, segundo uma interpretação restritiva. O 190 e as consequências aí consideradas aplica-se quer à inobservância de regras do 187, quer à inobservância de regras do artigo 188 do Código de Processo Penal. Na verdade, é indispensável a normalização da justiça, e não só tem a todo custo. Passaria o Sr. Fiscal Eu hoje proponho-vos uma breve conversa, não tenho aqui nada em especial escrito, uma breve conversa sobre um tema que me é especialmente caro, que é a prova indiciária. O que é a prova indiciária? A prova do processo penal pode ser dois tipos, a prova direta ou a prova indireta. A prova direta é assim aquilo, é o facto que se observa diretamente ao respeito ao objeto do processo. A prova indireta é aquela que diz respeito não diretamente ao objeto, mas de uma forma lateral, uma forma indireta. É o facto de o arguido ter sido apanhado com os objetos de fundo, é o facto de, no local do crime, existir uma indução digital, é o facto de ter sido detectado o ADN com o sêmen, estamos sempre para prova indireta, prova indiciária. Portanto, é aquela prova em que, de um facto indício, nós, através de uma inferência lógica, chegamos a um facto, chegamos a uma consequência. A inferência lógica é essa, que é aquela que nos permite dizer, perante este facto, e de acordo com as regras da experiência, de acordo com as regras da vida, ou de acordo com a lei científica, eu chego à conclusão de que isto é assim. Bom, isto que a partir parece um raciocínio linear, prende-se com alguns postulados fundamentais. A prova indireta ou prova indiciária, hoje em dia, assume uma importância fundamental graças à evolução tecnológica que todos os meios de investigação têm sofrido. Nós muitas vezes, as pessoas que lidam com o direito do dia a dia não têm a percepção. Passámos um espaço de 10, 20 anos em termos de meios tecnológicos, em termos de uso de técnicas, inclusive de intrusivas, técnicas especiais de investigação, o ADN também, as intervenções corporais, há uma evolução constante que nós constatamos que os diversos ordenamentos que têm algumas semelhanças com o nosso, deram origem a profundas discussões, a profundas polémicas. Eu chamo a vossa atenção, por exemplo, na Alemanha, um dos temas de momento é o uso do Rastafari, que é o Rastafari. O Rastafari é um pouco a chamada pesca de arrasto. Isto é, através do Rastafari vai-se. O Rastafari, tipo por outra forma, aparece quando há suspeitas, num determinado momento, de um ato terrorista. Então, o policial não começa a fazer isto. Vamos traçar o perfil de quem se dedica a esta prática. Qual é o perfil de quem se dedica a estes atos? Paga diretamente dinheiro. 2. Não contribui para a segurança social. 3. Vive nestas áreas muito assim. 4. Não tem qualquer tipo de contato, etc. E vão detectando uma série de elementos que servem para, sucessivamente, ir por exclusão de partes, chegando à conclusão de que os alvos são cada vez mais precisos. Isto posso utilizar, quer relativamente
terrorismo, quer relativamente toda. O que interessa aqui é o seguinte, é através dos indícios e sucessivamente passando perfis.